E aí, pessoal, todo mundo pronto para continuar um pouquinho mais de ângulos? A nossa parte de geometria. Vamos lá, então. Hoje com a classificação. Primeira classificação a gente tem de ângulo agudo, que é aquele que tem medida menor do que 90 graus. Então, se você pensar em duas canetas assim, olha, abertas, esse ângulo é um ângulo agudo porque ele é menor do que o ângulo reto. Tá ok? Então, ele tem a ponta fina, aguda. Agora, existe outro ângulo que é chamado de obtuso, e tem a medida entre 90 e 180. Então vamos lá, vamos pensar assim. Ó. Agudo, vai abrindo, abrindo, abrindo. 90 graus, ângulo reto. Continua abrindo, é um ângulo obtuso. Tá ok? Beleza. Bom, vamos treinar um pouquinho? Não pode deixar o cérebro parado não, né? Tem que estar sempre em exercício. Classifique cada ângulo de acordo com a sua medida. Vamos lá? Olha lá o primeiro ângulo. Ele é um ângulo que eu tenho que medir a partir da linha de fé daqui de baixo até a extremidade e vendo esse menor percurso, quanto vai dar no transferidor. Viram que o x vale 50 graus? Então esse ângulo é um ângulo menor que 90, um ângulo agudo. Perfeito. Vamos lá. Um outro exemplo. A gente tem ali que percorrer desde a linha de fé até a outra extremidade. Lembrando que é sempre pelo menor caminho, no sentido em que está sendo proposta a medida. Então, essa medida é por aqui. O menor caminho vai de 0 até quantos graus? Até quanto? Até quanto? Vamos lá? 120 graus. E aí, esse ângulo tem uma abertura maior do que 90, é um ângulo obtuso. Tá ok? Espero que todos tenham acompanhado. Bom, pessoal, se você teve dúvida em alguma coisa anterior, volta lá, repete o início, tenta ver de novo o que aconteceu e não há problema. Qualquer coisa, entre em contato com a gente através do nosso site lá da escola, sem problemas. Agora a gente vai associar ângulos, vai colocar um ao ladinho do outro, a gente vai fazer as somas, as medidas desses dois ângulos justapostos ali. Os ângulos complementares, um do ladinho do outro, somando 90 graus. Olha lá. Um ângulo de 25 graus e um ângulo de 65 graus. Se eu somar 65 com 25, 90 ângulos complementares. Suplementares são ângulos que somam 180 graus. Então, olha lá. Se eu pegar um ângulo de 55 e somar com um ângulo de 125, a medida vai dar meia volta. Meia volta é o ângulo de 180 graus, o ângulo raso. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Muito bom. Agora só falta mais um pouquinho. Eu tenho que falar agora de ângulos replementares. Embora isso aí não seja assim tão importante, mas é bom saber, tá? Eles são ângulos que somam 360 graus, completam uma volta. Então, se eu tiver um ângulo aqui de 210 graus, e logo depois 150, 210 mais 150, 360, que é uma volta inteira. Tá ok? E aí, olha só, o complemento de 30 graus é 60. Por quê? 30 mais 60 dá 90. Aquela história de ângulos complementares que a gente falou agora há pouco. O suplemento de 80 graus é 100 graus. Por quê? Porque 80 mais 100 dá 180. A gente acabou de falar que ângulos suplementares somam 180 graus. E o replemento de 70? 70 mais 290 não dá 360? Então, o replemento é o que falta para chegar aos 360. O de 70 seria 290, porque 290 mais 70, 360. Beleza? Então, complemento é o que falta para 90, suplemento é o que falta para 180 e replemento é o que falta para 360. Show? Bom, uma classificação bastante utilizada é essa de ângulos opostos pelo vértice,
porque esses ângulos vão facilitar muito os cálculos. Isso acontece quando duas linhas se cruzam, formando 4 ângulos. É como se eu tivesse ali uma tesoura. Os ângulos opostos vão ter medidas iguais. Olha lá. Eu tenho esse ângulo de cima, que eu chamei de ângulo A, e esse ângulo aqui de baixo, o ângulo B. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice e têm as medidas iguais. Observem esses dois outros aqui, o ângulo C e o ângulo D. Eles também são opostos pelo vértice e também têm medidas iguais. Tá legal? Pega um exemplo aí, olha. Esse ângulo de 70 laranjinha, ele tem a mesma medida que esse outro aqui embaixo, nosso x, olha. Então, x vale 70. Agora, os outros dois, como é que eu vou saber? Bom, de cara eu preciso lembrar o seguinte, que esse ângulo y, somado com esse ângulo de 70, tem que dar quantos graus, gente? Observa aqui que é meia volta, olha. O ângulo de meia volta, metade de um giro completo é 180. Então, o y é 180 menos 70. E aí o nosso y ficou 110. Poxa, professor, mas se eu tenho o y, eu também tenho o z, não é isso? Porque o y e o z são opostos pelo vértice. Logo, o z vale a mesma coisa que o y. Então, o z também é 110. Tá? Qualquer dúvida, volta. E a gente está aí para tirar dúvida. Repete essa partezinha do vídeo, não tem problema. Vamos exercitar. Bora lá fazer? Observe os relógios abaixo e calcule a medida do menor ângulo formado entre os seus ponteiros às 2 horas. Vamos lá? Então, primeira coisa, uma volta completa, ela foi dividida em 12 partes iguais. Então, cada pedacinho desse corresponde a quanto? 360 dividido por 12, 30 graus. Cada partezinha dessa entre 1 hora e meio-dia, entre 2 horas e 1 hora, cada uma delas é uma dessas partes de 30 graus. Então, teria 2 arquinhos aqui, cada um de 30. 30 vezes 2, 60 graus seria esse ângulo aqui, formado entre os ponteiros às 2 horas. Tá ok? São 2 angulinhos, 2 girozinhos de 30 graus, e aí dando 60 graus. Tranquilo? Ele é um ângulo agudo, porque ele é um ângulo menor do que 90 graus. Beleza? Agora, e às 7 horas, como é que fica? Eu vou, de novo, pensar nas 12 partezinhas em que dividimos aqui, daria cada parte um ângulo de 30 graus, então 360 dividido por 12. E quantas partezinhas, agora eu vou contar. Lembra que eu estou procurando o maior ângulo? Não, é o menor. Então, o menor ângulo vai girar pela parte externa aqui, pela parte à esquerda. Então, esse ângulo aqui, correspondente a 5 partes. Então, 5 vezes 30, 150. Tá bom? E aí, ele é chamado de obtuso, porque é um ângulo que tem medida maior do que 90 e menor do que 180. Ok? Número 2. Determine a medida do ângulo AOB, conforme está indicado em cada figura. Olha a primeira figura aí. Ih, caramba, difícil, hein? Eu vou ter que sair de um canto e chegar no outro. A partir desse ladinho, eu vou percorrer todo esse caminho até chegar lá em cima. Caramba, professor, isso é difícil. Não. Você vai lá, até aqui no meiozinho dá 90. Mais um pouquinho, 100, 110, 120 graus. Beleza? Então, esse aí é um ângulo obtuso. Maior que 90, menor que 180. Olha a letra B. Ih, caramba, agora tem que ter um cuidado maior, porque eu não estou mais medindo a partir da linha de fé. Lembra que eu falei para vocês que a linha de fé é que dá a certeza? Eu tenho que medir daqui até aqui. Se eu estivesse com o transferidor na mão, seria muito mais simples, porque eu chegaria ali e eu mesmo ajeitaria o transferidor para que a linha de fé coincidisse com 0 graus, mas não tenho como.
Aqui eu estou saindo de 90. Perfeito? E estou chegando a 160. Mas caramba, de 90 até 160 quanto é? 160 menos 90, 70. E 70 é um ângulo agudo porque ele é menor do que 90. Continuando, pessoal, vamos lá? Número 3, calcule a medida angular indicada por x em cada figura. Nessa primeira figura a gente tem aí um ângulo reto, né? Lembrando que é um ângulo reto, esse ângulo aqui, ó, marcado com esse quadradinho. Esse quadradinho indica que eu tenho 1/4 de volta. E 1/4 de volta, se a volta inteira tem 360, então 360 graus dividido por 4, 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos, o x e 32, são ângulos complementares, eles somam 90 graus. Essa primeira parte é 32, quanto falta para eu chegar a 90 lá naquela segunda parte? 90 menos 32, 58 graus. Ok? Vamos lá. Nesse segundo exercício aí, desse número 3, da parte letra B, eu tenho dois ângulos suplementares. Mas por que suplementares? Porque eles são no 180. O meu ângulo total aqui é um ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Tá ok? Então, esse ângulo todo, 180 graus. Então, de 45 para chegar a 180, quanto falta? 180 menos 45, 135. Eu acho que vocês estão gostando. Tomara que estejam gostando. Qualquer dúvida, volta um pouquinho e aí a gente vai ver. Tá bom? Nas figuras a seguir, calcule as medidas angulares expressas por x e y. Olha lá na letra A. Lembrando de opostos pelo vértice, né? Então, de cara, eu já tenho o y, que é 110. E para completar os 180, eu ainda tenho que achar o x. Lembrando que x e 110 formam um ângulo raso, meia volta, 180 graus. 180 menos 110, 70 graus. Bom, nessa segunda figura do exercício 4, a gente já tem de cara também aqui, ó, oposto pelo vértice com 55, é o ângulo de medida x. Então, o x já dá 55. Para calcular o y, é só lembrar que eu preciso formar aqui um ângulo raso, e o ângulo raso é o ângulo de 180. Se eu já tenho 55, o y é 180 menos 55, que dá 125 graus. E para a gente terminar, falta só essa letra C, e aí eu tenho que calcular o x e o y. Observem que ali na parte de cima, o x mais o 110 tem que totalizar 180, são suplementares. Então, eu tenho lá 180 menos 110, 70 graus. E numa segunda parte do exercício, que é a parte de baixo, 30 mais y mais 50 dando 180. Então, 180 menos esses 80, 100 graus é a medida do y. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem lá o seu like no canal, inscrevam-se e ativem o sininho. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima.